Olá a todos, Honorato falando aqui. Eu sou um dos organizadores do Núcleo de Aprendizagem Espiritual Mestre Jesus. E eu trouxe um tema aqui para a gente conversar. O tema é A Lenta Mudança Radical. O nome parece meio complexo, né? A mudança é lenta, é radical, né? Mas é o seguinte, é fácil, é tranquilo para a gente poder entender. Esse ensinamento, ele gira em torno dos nossos imediatismos, da forma como a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer sanar todos aqueles acontecimentos que são ruins e a gente quer que aconteça de uma forma boa imediatamente, nesse exato momento. Então por isso que o nome do tema hoje é A Lenta Mudança Radical. Tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil para a gente conversar. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que é viciada em cigarro, por exemplo. Então, todo mundo sabe que o cigarro causa um vício bem pesado, bem forte, né? Não só o vício físico, mas o mental também, o vício social, né? Então, eu vou lá e decido, eu quero parar de fumar. A partir do momento que eu coloco isso na cabeça, que eu quero parar de fumar, muitas vezes, normalmente, a gente quer parar com o nosso vício, né, ou com o nosso erro, nesse caso o cigarro, a gente quer parar com o cigarro de uma hora para outra. Tá? E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tudo é um processo, todos os processos, ele tem momentos, né, momentos principalmente de altos e baixos, e ele vai levar um tempo. A gente sabe que não vai ser de um dia para o outro que eu vou conseguir parar de fumar. Tá? Estou dando um exemplo do cigarro, mas pode ser muitos outros vícios ou problemas, até problema de saúde, por exemplo. Muitas pessoas requerem a religião, principalmente, dentro desse imediatismo. A gente quer que as situações se resolvam, né, de uma noite para o dia, assim, né, de um dia para o outro. Em horas, em minutos, a gente quer que tudo já esteja tudo finalizado. E a gente não consegue dessa forma, tá? Todas essas mudanças radicais, principalmente quando a gente entra nesse processo espiritual, que a gente busca essa mudança de vida, a gente tem que entrar também num processo de paciência, de entender que as situações elas levarão um tempo. Se eu quero ter uma mudança radical na minha vida, de uma situação ruim para uma mudança boa, eu tenho que entender que esse processo será lento, que ele não vai acontecer de uma hora para outra, mas que ele pode demorar talvez uma semana, um mês, um ano, mais de um ano, mas que a gente tenha sempre uma certeza, que essa mudança ela irá ocorrer, tá? O problema que a gente tem, ele vai se resolver. O meu vício, eu vou conseguir vencer. Sempre o final, ele é positivo. Sempre, em todas as situações. O que vai diferenciar de uma situação para outra, ou de uma pessoa para outra, é o tempo que essa situação vai se resolver. Por isso que a gente tem que ter sempre dentro de nós isso, que a mudança ela é lenta. Ela nunca vai ser de uma hora para outra. Por que a gente tem que ter essa consciência? Para a gente não desistir no caminho. Para a gente não pegar um problema que a gente tem ou um vício que a gente está tentando superar e a gente desistir no meio do caminho. Então, por exemplo, voltando no vício do cigarro, eu fiquei às vezes lá uma semana, fiquei um mês sem fumar. Todo mundo sabe que é difícil, é muito difícil, daí eu dou uma recaída e eu acabo voltando tudo que eu já tinha feito. Ou dentro de um problema de saúde, eu não consigo esperar que vai ficar às vezes um ano, né, dentro desse processo de cura, e que eu tenho que ter paciência, mas que vai chegar no final e tudo isso vai se resolver. Tá? Então que a gente tenha sempre aí muito mais paciência dentro das nossas mudanças, mesmo que lenta, mas que a gente tenha muita fé, muita força de vontade, muita esperança principalmente, né? E que a gente consiga sempre vencer as nossas batalhas.
Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Que a gente tenha sempre aí dentro dos nossos pensamentos os ensinamentos do nosso grande mestre Jesus. Boa semana para todos. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Beijos.